Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou responder hoje as dúvidas de vocês. Fica ligado, tem muito assunto interessante. Antes eu gostaria de te convidar a seguir essa página, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para receber as atualizações, os vídeos, e curta esse vídeo para ajudar no engajamento, por gentileza. Muito obrigado. Gostaria de te contar também que na sexta-feira iremos fechar as inscrições da nossa mentoria Desinflame-se. Klaus, para que serve essa mentoria? Até agora eu não entendi direito. Basicamente é reduzir a inflamação que você tem no seu corpo. Inflamação que atrapalha o controle glicêmico, inflamação que aumenta a resistência insulínica, inflamação que é a responsável por você estar deficiente nutricional, por você não ter energia, por você não conseguir emagrecer. A inflamação é basicamente a pedra no seu sapato e a gente vai estar destrinchando, detalhando em 4 encontros ao vivo um processo desinflamatório para que você consiga alcançar os seus objetivos de saúde. Então a gente vai passar por muito conteúdo, muita novidade no mundo da ciência, de forma mais detalhada, mais imersiva. Você vai ter uma alimentação feita por nós, para você seguir uma alimentação anti-inflamatória, mas principalmente o contato direto conosco. Então, quer participar da mentoria? Sente que está pronto para executar, para participar, para se entregar, quer valorizar sua saúde? Toca no link aqui na descrição do vídeo e se inscreva o quanto antes. Se não encontrar o link, me chama no Instagram ou no WhatsApp que eu te encaminho. Bom, vamos começar com a pergunta aqui, que é a seguinte. É normal a glicemia aumentar após a prática de futebol? Interessante. Quem aqui joga futebol? Ou tem, né, o seu marido joga futebol, eu não sei. Eu sempre joguei bastante quando eu era adolescente, mas eu tô aposentado já faz bastante tempo, né? Não pratico mais. Mas eu gosto, só não participo mesmo. A questão é o seguinte, o futebol, como todo esporte, ele tem um estímulo muito forte hormonal. A adrenalina, daqui para lá. Então é um esporte muito interessante pelo condicionamento físico, mas você também usa bastante das suas pernas, dos músculos para dar um chute, para disputar uma bola, para dar uma explosão, para, né, correr com a bola daqui para lá. Você estimula muito os seus músculos. Então assim, a questão da glicemia um pouco mais alta ali depois do futebol é algo que o seu corpo entendeu que você precisava meramente de energia, mais energia naquele momento. Para realizar essa atividade, no caso do futebol, o seu corpo entendeu, olha, eu vou liberar mais glicose porque esse cara aqui está correndo muito, a carga, o estresse do esporte está muito alto, então, para ele não ficar sem energia e fraco, para ele ter performance, eu vou liberar mais glicose. Então, esse tipo de glicose pós-atividade física é o único tipo de glicose que você pode tolerar, é aceitável, porque ela é orgânica, não foi algo que você comeu aqui uma banana, um sanduíche e a glicemia veio da alimentação. Não, essa glicose ficou estocada no seu corpo, no seu organismo, e ela foi liberada gradativamente conforme você foi praticando o exercício, com o objetivo de te gerar energia. Então, é bem claro aqui a ação da glicose. Você está tirando a sua reserva para queimar esse açúcar. Só que quem tem diabetes tem uma dificuldade muito grande de reduzir essa glicose depois que é liberada. Então o corpo libera bastante glicose com aquele intuito, com aquela iniciativa de não, vou dar mais energia, mas ele também não sabe que você não produz insulina, que você tem diabetes, que você tem uma dificuldade de lidar com esse açúcar. Então, normalmente, você tende a ter um pico glicêmico que demora um pouco para retornar, mas ele vai cair, tá? Então, não precisa se preocupar muito em relação a isso, principalmente porque durante a prática desse exercício, você aumentou a sensibilidade insulínica. É só você ver. Faz aí 30, 40 minutos de esteira e faz uma refeição com carboidratos depois. Você vai entender que esses carboidratos vão precisar de menos medicação, menos insulina do seu pâncreas ou da parte exógena, em comparação ao momento em que você não fez uma atividade física. Eu mesmo. Eu estou agora treinando praticamente todos os dias, 30 minutos de esteira. Eu estou me preparando para uma escalada que eu quero fazer e estou ganhando condicionamento físico, né? Então, ali faço, entre caminhada e corrida, eu fico oscilando 30 minutos todos os dias. E é incrível, a glicose não desce, ela costuma chegar ali 90 e por alguns momentos você sente um pico pelo estresse do exercício. Ela faz um pico de corrida, sua bastante, né? É uma exigência forte para o seu corpo. Você momentaneamente aumenta um pouco a glicose. Mas é muito nítido que logo no almoço, depois, a quantidade de insulina que eu uso cai para 80%. Eu praticamente não uso insulina na refeição pós-almoço. Então, o reflexo desse exercício, você vai ver muito mais no médio e longo prazo do que de forma imediata ali. Para a glicose, para baixar a glicose de forma imediata, você precisaria fazer um exercício de baixa intensidade, não de alta intensidade. Então, uma caminhada, algo mais leve, algo mais brando, que você não fique com o coração a mil, suando, com a respiração ofegante, entende? Então, assim, o futebol pode aumentar a sua glicemia, mas não veja isso como um problema. Um problema de fato é a sua glicemia acordar alta. Um problema de fato é você almoçar e 2 horas depois ela se manter alta. Isso é um problema.
Agora, vindo do exercício, eu não vejo dessa forma. Eu não vejo que seja um grande problema, porque os benefícios que você vai conseguir extrair dessa prática são muito maiores do que um pico glicêmico. Próxima pergunta, possibilidade de reversão. É possível só com proteínas e saladas ou vai precisar de medicamentos? Tem que ficar bem claro para você o seguinte, você não vai reverter nenhum tipo de diabetes com medicamentos. Isso não existe. O que os médicos colocam ali, a metformina, o glifage, a glicazida, o Xigdu, é meramente para conter o problema que está acontecendo, tá? Para minimizar os danos. Mas você não vai reverter seu diabetes apenas usando medicação. Ajuste a expectativa, isso não vai acontecer. A medicação é um complemento, tá? Mas, em suma, o principal objetivo é a sua alimentação. Porque muitos diabéticos se tornam diabéticos, de fato, por péssimos hábitos alimentares. E aí você tem que fazer o quê? Mudar exatamente a causa raiz do problema, a alimentação. Ajustou a alimentação, naturalmente, ao ajustar a alimentação, você vai ter uma demanda de medicamentos diferente, concorda comigo? Seu médico lá, vamos lá, você ficou diabético tipo 2, está com 10 de glicada, tá uma atrocidade. Né? A glicemia média de 250, 300, tá uma atrocidade, tá tudo errado. A primeira coisa que o seu médico vai fazer é te receitar ali o glifage, o Xigdu e quiçá a insulina. Vai te passar um monte de medicamentos. Por quê? Porque ele entendeu que você ficou com essa glicemia alta, essa glicada elevada, por causa dos seus hábitos. Só que o médico não vai mudar os seus hábitos. Ele não vai te pegar pela orelha, ó meu filho, você vai comer isso aqui, isso aqui. Ele não vai se preocupar com isso. Ele vai resolver o problema, ele vai pensar em como ele pode conter esse dano. Concorda comigo? Você que tem que ajustar a sua casinha, não é ele. Ele vai pegar a sua casinha toda desorganizada e vai tentar conter com o cenário que você tem. Quando você começa a arrumar a sua casinha, ajustar a alimentação, mudar hábito, reduzir os alimentos inflamatórios que você vinha consumindo, por exemplo, naturalmente você vai perceber que aquela quantidade que ele receitou de medicamentos não condiz com a sua nova realidade. E aí você vai perceber que eventualmente pode ter uma hipoglicemia aqui, pode ter uma glicemia mais baixa ali, ele vai ter que reduzir esses medicamentos. Até que um dia, se você persistir nesse novo estilo de vida, nessa nova alimentação, talvez não seja mais necessário o uso de medicamentos, desde que você produza insulina, desde que o seu pâncreas continue funcional. Mas é um passo de cada vez. Primeiro você tem que desinflamar o seu organismo, ok? E aí baixando a glicose, reduzindo a resistência insulínica, melhorando a captação de glicose das suas células, eventualmente você vai ver que os medicamentos já não são tão importantes quanto eram antes. Mas é um processo, uma coisinha de cada vez. Claro que eu estou falando aqui em diabéticos tipo 2 ou pré, não tipo 1, porque o tipo 1 ele não produz insulina, então não adianta, você vai reduzir insulina? Vai, mas você não consegue viver sem insulina porque você não produz insulina, então não faz sentido. Com células-tronco o cenário muda, mas por agora você não produz insulina, você pode reduzir essa insulina. E olha só, isso já é uma coisa incrível, fantástica, vai por mim. Bom, a próxima pergunta aqui é da Cláudia. Estou com a minha glicose normal. Agora, mas qualquer coisa que como diferente, ela sobe muito. Por quê? Bom, porque os alimentos, grande parte dos alimentos, principalmente quando você falou coisas diferentes, você está falando de coisas repletas de açúcar, provavelmente, ou carboidratos. Entenda que grande parte desses alimentos, eles não contêm nem proteínas, nem gorduras, quiçá fibras. E o resultado disso é bem claro, uma alta absorção de glicose. Aquele alimento vira açúcar muito rápido. E quando você tem problemas glicêmicos, principalmente diabetes tipo 2 e pré-diabetes, você também tem resistência insulínica, você tem uma dificuldade maior de alocar essa glicose, de lidar com essa glicose. Então a glicemia sobe e você tem uma certa dificuldade de fazer ela descer, tá? Então, assim, não tem muito para onde escapar. Isso vai continuar acontecendo, porque esses alimentos são inflamatórios, esses alimentos são hiperglicemiantes, esses alimentos aumentam a sua insulina, dá pico de glicose, pico de insulina, e você não está numa situação, pelo menos não agora, em que você pode entregar uma bomba para o seu corpo e não fazer nada. Minha sugestão, quando você consumir esse tipo de alimentação, se blinde de estratégias, as mesmas que eu ensino aqui. Usa vinagre de maçã, aumenta a ingestão de fibras, come umas castanhas antes, suplementa, caminha depois, faz um jejum intermitente no dia seguinte. Você tem uma série de ferramentas que você pode estar utilizando para minimizar os danos vindo dessa alimentação. Que você comeu algo diferente, por exemplo. Porque, vamos ser sinceros, isso vai acontecer. Vai acontecer com você, vai acontecer comigo, já aconteceu e vai continuar acontecendo, porque nós somos seres humanos. O que importa nem é tanto a situação, mas o que você vai fazer com essa situação. Você vai se preparar para esse evento, antes e depois?
Ou você vai levar com desdém, como se, ah não, tudo bem, é hoje um dia específico aqui, mas tudo bem. Você pode minimizar os danos. Cabe você aplicar as estratégias. Próxima pergunta é a seguinte: o que fazer para controlar o colesterol alto? Dá para suplementar? Sim, até você pode suplementar, mas o que vai ditar o colesterol alto, basicamente, é a ingestão de gorduras. Só que agora você tem que entender uma coisa muito importante. E eu já fiz um vídeo sobre isso aqui nesse canal, inclusive. Quando você reduz os carboidratos, você faz uma dieta cetogênica, uma alimentação low carb, naturalmente, nós temos 3 macronutrientes: gorduras, carboidratos e proteínas. Se você reduz os carboidratos, o que sobra? Proteínas e gorduras. Então você tendencialmente aumenta a ingestão de proteínas e gorduras, senão a conta não fecha. Quando você aumenta a ingestão de gorduras, você mobiliza mais gorduras no seu organismo. E isso faz o que, Klaus? Aumento de colesterol. Colesterol total, tá? E isso não é um grande problema. O que é um grande problema, de fato, é você pegar esse colesterol e oxidá-lo e torná-lo perigoso, onde ele daqui a pouco pode entupir suas artérias, por exemplo. Isso é um problema. Certo, Klaus? E como é que eu oxido o colesterol? Com açúcar. Então, assim, para quem já pegou aqui o que eu quero falar, já entendeu o raciocínio, é o seguinte: desde que a sua glicemia esteja controlada, desde que a sua glicada esteja mais estável, em valores menores, ter colesterol alto não é um problema. Agora, o que muitas pessoas têm é a glicada alta e o colesterol alto. Aí ferrou para você. Aí ferrou. Porque você pega essa gordura e você transforma ela em algo extremamente tóxico para o seu organismo. Aí é um problema. A partir desse raciocínio fica muito claro que o vilão não é e nunca foi o colesterol, e sim o excesso de açúcar, o excesso de glicose. É isso que deixa o colesterol tóxico, ok? Então, de todas as formas, tente baixar a glicemia, tente reduzir a glicada, ingira menos carboidratos, porque se você assim o fizer, você terá melhores níveis glicêmicos e a partir daí você não precisa se preocupar tanto com o colesterol. Claro, você pode aumentar a ingestão de gorduras monossaturadas, como, por exemplo, o azeite de oliva extra virgem. Você pode reduzir um pouco das gorduras saturadas? Sim, você pode, está tudo certo. Mas lembre-se disso. O que importa é o LDL oxidado para doenças cardiovasculares. E para oxidar esse LDL, você precisa, de forma obrigatória, ter o açúcar. Então, controle a glicemia. Foque nisso, controlar a glicemia, reduzir essa glicemia matinal, reduzir a glicemia pós-prandial, baixar a glicada. Foca nisso. Isso é a solução para todos os seus problemas. Você baixando sua glicemia, você não tem mais risco de doença cardiovascular, você não tem mais risco de amputação, você não tem mais risco de cegueira, você não tem mais risco de problemas cognitivos como demência, você não tem mais risco de câncer, de hemodiálise, de esteatose hepática. Então, todos esses problemas que vêm da diabetes podem ser resolvidos e você focando na causa raiz, na glicose. Próxima pergunta da Cristiana. Pão com ovo impacta muito na glicose? Depende do pão. Não do ovo, tá? Do pão. Se for um pão com farinha de trigo, farinha branca, vai aumentar a sua glicose, não tem o que fazer. Isso vai ser convertido em glicose, não tem como escapar disso. Pelo menos você colocou o ovo aqui, pelo menos. Então, assim, quer muito consumir um pão de farinha de trigo, cujo qual eu não recomendo? Você tem que aumentar a ingestão de proteínas. Quem sabe você pega esse pão, coloca 2 ovos e coloca daqui a pouco um guacamole, né, uma pastinha de abacate, alguns vegetais dentro, um azeite de oliva, usa uma suplementação antes, só não vai me quebrar seu jejum com farinha de trigo. Tá? Mas assim, se blinda de outra estratégia. Ou se não, troca essa farinha por outras farinhas. Não usa farinha de trigo. E eu recomendo a todo momento que vocês façam o próprio pão. Confeccionem o próprio pão. E é possível. A Klaus é difícil e trabalhoso. Você vai fazer uma vez por semana. Uma vez por semana. Tira aí 1 hora da sua semana para fazer esse pão. Vai resolver a sua vida. É a praticidade, porque eu sei o que é você chegar em casa e querer um pãozinho. Ah, tem que fazer o pão. Aí ferrou para você. Tem que ter planejamento aqui. Tem que ter iniciativa. Com certeza. Senão você vai buscar sempre o mais fácil. E o mais fácil a gente sabe, né? A conveniência traz a facilidade, mas também traz problemas. Na grande parte das vezes, a conveniência que a pessoa procura está em carboidratos, está em açúcares, está em alimentos ultraprocessados, como congelados. Você pega aquela pizza do freezer, coloca no forno e resolveu, aquela lasanha, os nuggets. É a praticidade que custa caro. Não estou falando que um dia isso vai acontecer.
comer um dia uma pizza ali. Não, é o processo de todos os dias recorrer a esse tipo de alimentação que não tem nenhum nutriente e é inflamatória. Faz sentido? Próxima pergunta aqui é a seguinte. Estou com 50 anos, pré-diabetes, mas amo frutas, o que fazer? Você ama frutas e muita gente também, inclusive eu. Só que as frutas têm o ônus e o bônus. O bônus é o seguinte, a parte de vitaminas, de minerais, isso é fantástico, antioxidantes. O ônus é a frutose, que aumenta a glicose, aumenta a insulina, aumenta a esteatose hepática. Então, o seguinte, você tem que escolher as frutas certas. Esquece frutas altas em carboidratos, com índice glicêmico lá em cima, como melancia, como manga, uva, laranja, figo. Cuida com esse tipo de fruta. Cuida com esse tipo de fruta, principalmente se você tem diabetes tipo 2 ou pré. Cuida, porque normalmente esse tipo de pessoa, esse grupo, ele costuma ter esteatose hepática ou uma incidência maior de problemas no seu fígado. Então, isso gera gordura no fígado e aí dá aqueles problemas como esteatose hepática. O tipo 1 não, ele costuma não ter problema no fígado. Então, você consegue até conter com a insulina, mas, de qualquer forma, aumenta a glicose. Então, assim, escolha as frutas certas. Não tem nenhum problema de você consumir frutas, só escolha certas e o horário que você vai consumir. Você não vai me consumir uma banana, por exemplo, e ficar sentado no sofá. Que nem eu aqui, ó, sentado na cadeira. Tá, legal, comi a banana. E agora? Seu corpo vai olhar pra você e vai falar, tá, e aí, cara? Você comeu essa banana. E aí? O que vai acontecer agora? Como é que a gente vai usar essa energia que você gerou pra mim? Você me jogou uma bomba aqui. Você jogou glicose pra dentro, energia. E aí? Você tá parado e fazendo o quê? Vai lá correr na esteira, cara. É isso que eles vão falar pra mim. Entende? Então, saiba utilizar as frutas como mecanismo, como ferramenta para que você queime como fonte de energia. Para você ir na esteira, para você ir na academia, para você passear com o cachorro, para você se movimentar. Não use frutas altas em carboidratos, com alto índice glicêmico, e fique sentado, porque caso contrário, a sua glicemia vai subir e depois para descer é um parto. É difícil, é complicado. Tá? Então, basicamente é isso. Foque nas frutas certas e pense muito bem no horário que você vai consumi-las. Por exemplo, de noite não faz sentido. Tem gente que adora, meu pai era assim também. Meu pai ele pegava um pote de laranja, pegava umas 3, 4 laranjas e bergamota, que a gente chama aqui, né? Bergamota é a tangerina, né? Tangerina e mexerica, mesma coisa. Pegava 3, 4 bergamotas, sentava no sofá, 9 horas da noite, para ver filme. Comeu ali, sei lá, 100 gramas de carboidratos. O pâncreas surta, não tem como. Então, assim, são pequenos, péssimos hábitos que a gente vai carregando, que a gente vai levando pro resto da vida, que terminam em doenças, principalmente quando a pessoa vai envelhecendo, que o corpo já está cansado, que os órgãos estão sobrecarregados, e aí a pessoa entra num fim sem saída, infelizmente. Tá bom, pessoal? Pelo vídeo de hoje foi isso. Obrigado por participarem. Lembrando que o link da nossa mentoria Desinflame-se, que vai até sexta-feira, dia 15. Dia 15 é sexta-feira? Hoje é 11, né? Dia 15, sexta-feira, está no link na descrição aqui no vídeo, tá bom? Grande abraço e boas glicemias.